novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Tabernáculos Online. Assista palavras a qualquer momento através do aplicativo. Temas edificantes para o seu dia. Escolha entre as palavras disponíveis. E acesse nosso material de apoio. Baixe agora, 500 usuários já usando. Google Play e Apple Store. Tabernáculos Online, disponível na sua loja de aplicativos. Baixe o app. O povo criou um momento de rebeldia quando ele criou Babel, porque o povo queria se achegar a Deus, né? Queria ser maior que Deus. Então, o que Deus fez nesse momento? Em Gênesis 11 até ali, quando o povo se rebelou, ele entrou com a provisão, com um plano, né? Ele dividiu o povo, ele criou línguas diferentes e o povo teve que sair dali, teve que sair buscar novas terras e criar novas nações, povos, uma transformação nesse momento, né? Porque Deus tinha planos e nesse momento se cria a idolatria, né? Porque esses povos, esse momento de divisão ali, de rebeldia, o povo começou a adorar outros deuses, né? Porque na verdade existia só um errado, só um Deus. Isso que nós temos que aprender, porque nós estamos sendo ensinados, a Parashá, a Torá nos ensina que nós devemos adorar só um Deus, só errado, Deus, um único Deus, a chamar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado, é único, nós temos um único Deus, um único Senhor sobre a nossa vida. Então é um momento da história que começa essa mudança, porque Babel foi essa divisão, né? O povo se dividiu e Deus teve que começar um processo novo. E esse processo, um plano novo, um plano para redimir a terra e trazer seu povo de volta. E nesse momento, como resultado de tudo isso, dessa rebeldia, Deus criou uma estratégia, um plano para confrontar o pecado do povo e trazer a salvação. E o que ele precisava para isso? Ele precisava de homens, ele precisava de um homem, de alguém que estivesse disposto a fazer isso. E eu lembro assim que nós tivemos com o pastor em 2017 em Israel, nós fomos conhecer o museu Amigos de Sião, que é um museu que o povo de Israel criou. Montaram um museu muito grande, com histórias, com pessoas, com países que colaboraram com a restituição, a restauração de Israel. E eu lembro que são vários cenários, assim, eles criaram um filme ali no início que fala de como começou o povo de Israel, onde nasceu essa nação, né? Porque nesse momento de rebeldia, Deus foi buscar um povo que quisesse a viver esse diferencial, né? Esses planos, os propósitos de Deus. Eu lembro que tem uma cena ali é um cinema
3D assim, ó, claro que hoje já tem 3D, só que naquela época não tinha ainda. Aí eles começam uma cena assim, e daí tem uma voz assim, existem uns contos judaicos que fala que Deus, os olhos de Deus percorrem a terra, buscando homens corajosos e leais, com o coração leal, que estejam dispostos a cumprir os seus propósitos. E nesse local, nessa busca, Deus achou Abraão, um homem da terra de Ur, filho de Terá, disposto a cumprir esse propósito de sair uma nova nação. E nesse momento começou uma aliança, né, que começa essa paraxá, que fala Lech Lechá. Deus achou um homem disposto a cumprir os propósitos de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco disso aqui, porque a vida de Abraão é uma referência para nós, porque a gente às vezes fica meio achando que não pode, que não é capaz, né? Mas Deus, e daí por isso que marcou essa parte para mim assim, ó, que os olhos de essa passagem que os judeus lá falam, né? Os olhos de Deus percorrem a terra, buscando homens com o coração leal, corajosos e dispostos a cumprir o seu propósito. Então, por que não nós? Quem aqui está disposto a cumprir os propósitos de Deus com o coração leal? Porque tem uma coisa, né? Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Às vezes a gente está disposto, mas a gente não tem coragem. Às vezes a gente quer fazer, mas tem um medo, porque o medo é um impedimento, né? Então Deus está buscando homens assim para transformar. Então nós vamos ver da vida de Abraão aqui, e começa na Gênesis 12:1, coloca ali. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então essa é uma promessa de Deus para Abraão, né? Quando ele achou o homem com o coração puro, leal e corajoso, Deus fez essa aliança, né? Esse momento que Deus escolhe. E assim, o interessante é que foi fundamental essa escolha de Abraão, né? Porque a partir de Abraão nasceu o Messias, Yeshua. Jesus veio da geração de Abraão. Até está em Mateus 1:1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Alguém já leu a genealogia de Jesus? Já leram, né? Entenderam ela? Esses dias eu já li várias vezes, e eu não entendi algumas coisas, porque assim, ó, a gente lê muito rápido a genealogia. Só que eu comecei a ler, até perguntei um dia para o pastor, como funciona essa genealogia de Jesus, como é? Aí começa lá Adão, e vem vindo, né, todo o processo. E esses dias eu procurando ali na internet, achei ele é rabino, eu acho, ele explicando a genealogia passo por passo. Aquilo ali, eu digo, vou ver isso aqui. Aí ele explica a genealogia, pessoa por pessoa, e ele fala no hebraico, né? Ele ensina no hebraico, ele não fala de religião, assim. Aí o que eu descobri nesse estudo, que Abraão, ele é neto de Sem, né? Ele é da geração de Sem. Ele é Noé, de Noé veio Sem, de Sem veio Abraão, pela genealogia. E ele viveu 150 anos na mesma geração, no mesmo período que Sem. Então, a gente às vezes, eu fico analisando assim, como que essas histórias se passaram, né? Porque não tinha escrita. Aí quando tu fica olhando ali, ó, todo o processo, quem viveu até que idade, tu vê que as pessoas, elas viveram todas um período numa mesma época. Então essas histórias eram passadas, né? E existem estudos judaicos que dizem que quem discipulou uma parte Abraão foi o próprio Sem.
Claro que são contos judaicos, a gente está se introduzindo, recém está buscando esse conhecimento, mas a gente começa a ver como que Abrão, porque a gente pega Abrão numa parte ali a partir dos 75 anos, né? Quando ele faz começa aquele negócio com o pai dele ali, que quebra os ídolos e todo aquele processo que Terá diz, esses são estátuas, são madeiras, pedras, eles não leem, eles não ouvem, eles não falam. Então, todo aquele processo ali, como que Abrão sabia isso? E isso foi, eu comecei a buscar isso, entender aonde estava essa parte que Abrão quebrou essa idolatria, porque a gente é idólatra, a gente às vezes não acha que não, a gente foi criado, a gente foi doutrinado ou até catequizado, né? Porque eu sou da época da catequese, que era tudo direitinho, parecia que estava tudo no lugar, só que pelo menos eu me questionava assim, falta pedaços nessa história, porque Abraão começa na história na Bíblia ali a partir dos 75 anos, quando começam as promessas para ele, né? Que Deus faz essa aliança aqui com Abraão, que de Abraão vem Yeshua, né? Então, e em algum lugar, em algum momento ele aprendeu isso. Terá, o pai dele, era idólatra, mas ele não era. Então, nesse estudo aqui nós vamos ver algumas passagens aqui que fala desse momento, dessa convicção que tinha. Por que Deus escolheu a Abraão, né? Não podia ser qualquer um. Então, na verdade, a partir de Abraão, quando a gente viu ali Mateus 1, ele é da geração Jesus veio da geração de Abraão, é da mesma geração, da mesma linhagem. Aí tem tudo, por isso assim, eu até falando dessa linhagem genealógica, é muito forte isso, então é bom a gente estudar. Então, de Abraão veio Yeshua, a promessa que veio, que a partir de Abraão sairiam nações, povos, e esse momento, essa aliança que foram feitas foi para restaurar, trazer o povo à salvação, trazer as nações para conhecer a Deus, acontecer uma reconciliação, porque com essa quebra, com esse momento de Babel ali, com toda essa divisão que houve, o povo se dispersou. E o que Deus precisava? De um povo, buscar um povo que fosse leal a ele. Então escolheu Abrão. De Abrão veio toda a geração, né? Daí vem Isaac, veio Jacó, e veio vindo as 12 tribos e foi crescendo. Por que Israel ele é escolhido? Um povo escolhido. Deus precisava desse povo e ele é escolhido. E nesse processo tem Yeshua, tem Jesus, que ia trazer as nações de volta. Através de Yeshua ia vir as nações para se reconciliar com Deus, para viver os propósitos que Deus tem para nós, e nós somos resultado dessa vinda de Yeshua, né? E quando nós entendermos o fundamento, toda essa história de Abraão, tudo que ele passou, por isso que para nós parece só uma história, porque a gente pega de uma parte em diante, né? A gente só pega a partir de 75, a gente tem que pegar a raiz das coisas. Porque para nós, como a gente conheceu Abraão? Pai da fé. Mas como é pai da fé? E então, quando nós entendemos por que ele é pai da fé, e ele é um modelo a ser seguido, essa fé. Nós falamos que temos fé, né? Quem diz aqui, quem tem fé? Bastante? Só que às vezes a gente duvida, né? Duvida do que Deus tem para nós, nosso propósito. Mas quando Deus pegou Abraão, ele disse assim: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, vai para uma nação que eu te mostrarei, vai para uma terra que eu vou criar um povo. Então é essa coragem que nós temos que ter. E daí eu agora lembrei por causa que nós tivemos um momento ali com o Alexandre, e ele teve essa oportunidade. Com certeza não está sendo fácil, mas é isso que nós temos que ter, essa disposição de fazer, porque assim, Deus criou cada um de nós com um propósito, né? Todo mundo quer saber qual que é o seu propósito, não é? Quando a gente encontra alguém que fala assim,
Tu quer descobrir o teu propósito? Todo mundo busca saber o teu propósito, né? Quem não gosta de saber o propósito que Deus tem? Hã? Alguém? Alguém quer saber qual é o propósito que Deus tem? Pois é, mas e se o propósito não for o que a gente quer? Porque a gente quer o propósito de Deus, mas dentro do nosso conhecimento, né? Dentro do que a gente sonha. Porque a gente tem sonhos, mas os sonhos de Deus não são os mesmos. A Bíblia diz que os sonhos de Deus, os planos de Deus não são os mesmos dos nossos. Eles são muito melhores. Mas como eles vão ser executados, a gente não sabe. A gente quer os propósitos deles na nossa vida, mas do nosso jeito. Abraão foi um modelo desse, um modelo de fé, porque ele recebeu a palavra e foi. Só que ele tinha toda uma estrutura por trás, de conhecimento, de vivência, de conhecer a palavra, né? De conhecer. E aonde ele foi doutrinado? Aonde ele foi ensinado? Na Torá oral. Porque na época não tinha escrito, então era tudo na oral, passava de geração em geração sendo contadas as histórias. Por isso que daí, se tu olhar a genealogia de Jesus, as pessoas passam de geração para geração, elas conviveram anos junto. Então, nesse momento é que eram passadas essas histórias, esses conhecimentos bíblicos, né? Então, Abraão teve essa oportunidade, até tem uns relatos aqui nos Midrashim, que falam desse momento, desse ensino, né? Então, como Abraão é o pai da fé, da onde saiu essa fé, né? Então, e nós como filhos espirituais desse pai da fé, como nós agimos? Porque a gente tem que ter o DNA, a gente tem o DNA do pai, né? E se Abraão, nós somos a geração de Abraão, somos descendência de Abraão, nós temos o DNA dele, a nossa fé está onde? Aonde está a nossa fé? A gente fica duvidando, pensando, sempre questionando a Deus. A gente questiona muito a Deus, porque as coisas não acontecem como a gente quer. Claro que muitas vezes a gente não tem o conhecimento suficiente para nos respaldar, buscar a Deus, buscar ao Senhor, buscar. Por que nós estamos sendo ensinados hoje na Torá? Porque ali está a base, essa história de Abraão, esse fato que aconteceu com Abraão, ele recebeu uma proposta de Deus, uma aliança. Tanto que depois, mais ali no 17, fala onde se consolida essa aliança, né? Porque Deus fez essa proposta para ele. Ali no que a gente viu no início, ele recebeu a palavra, só que tinha um processo para ele passar. E esse processo que ele passou, consolidou isso como o pai da fé, né? E como Deus conhecia o coração dele, era um coração leal, tudo isso veio acontecer. Nós somos essa geração, né? Então, Abraão teve vários desafios. Por isso que assim, a gente conhece aqueles que a Bíblia mostra ali, que é vai para o Egito, volta do Egito, as guerras, vai lá, resgata Ló trai ele, todo aquilo ali, aquele contexto. Mas tem umas histórias bíblicas dos Midrashins que a gente não conhece, que deu essa base para Abraão ser esse pai da fé que a gente conhece na Bíblia, né? Essas histórias, 3 relatos nós vamos ver. Abraão na fornalha, Midrash, Bereshit, Rabá. Um dos relatos mais famosos nos ensina sobre a fidelidade e a coragem de Abraão diante de desafios extremos. Segundo a Midrash Bereshit, Rabá, Abraão foi lançado em uma fornalha ardente. Por sua firme decisão de rejeitar a idolatria e adorar apenas um Deus verdadeiro. Nesse episódio, Nimrod, um governante poderoso, confrontou Abraão e exigiu que ele abandonasse a sua fé no Eterno. Abraão, porém, permaneceu fiel e não se rendeu. Como resultado, foi jogado na fornalha, mas milagrosamente saiu ileso, mostrando a sua confiança total em Deus e a sua disposição de sacrificar tudo pela fidelidade ao Eterno.
Então, assim, esse momento, isso é a coragem, né? Abraão teve essa coragem, essa disposição de ser confrontado, porque Nimrod era um rei poderoso naquele momento. Na Bíblia também fala de Nimrod, quem que era Nimrod. E quando ele foi confrontado, que ele tinha que largar da idolatria, que ele tinha que adorar os deuses que tinham sido levantados naquela época, naquele período, ele se recusou. E o que a promessa era? Ou tu recusa e adora os meus deuses, ou tu vai para a fornalha. E Abraão preferiu ir para a fornalha, preferiu confrontar um sistema. Hoje nós estamos vivendo um momento diferenciado, né? O sistema está engolindo a gente. Tudo pode, tudo é livre. A própria igreja hoje ela está sendo transformada, a Bíblia está sendo modificada. Ao invés da gente ir lá a fundo, conhecer, que nem a gente está buscando conhecer a profundidade da Bíblia, o porquê que as coisas acontecem, porquê que aconteceram, quem é quem na história, a Bíblia hoje já está sendo modificada, está sendo tirando alguns preceitos e alguns princípios da Bíblia. Tem Bíblia sendo reescrita, porque pode ofender algumas pessoas, alguns grupos. Então, que conhecimento é esse que nós estamos sendo totalmente confrontado? E a gente, o que está fazendo? A gente está quieto, a gente está omisso à história, porque a coisa vem tão sutilmente. Na época de Abraão ali, ele foi prometido que ele iria para a fornalha, né? Ele rejeitou isso e confrontou e saiu ileso. Mas hoje nós estamos indo para a fornalha tão sutilmente assim, que a gente não vê na mídia, a conversa, correto, tudo é correto, tudo pode, tudo pode. Então a gente se deixa levar por essas coisas. Então nós temos que nos posicionar, porque assim, todo mundo aqui tem filho, tem família, né? E a promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, que famílias, gerações viriam a partir dele. E se nós nos omitir hoje, não conhecer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, e confrontar isso, nós podemos ir para a fornalha, né? Porque hoje na rede social, depende do que tu fala na rede social, fala de Deus, tu se posiciona, tu é queimado, tu é trucidado, né? As pessoas, elas te humilham, elas tentam te ofender, porque isso não existe. Então é esse processo que está acontecendo hoje. Então Abraão, por que ele foi conhecido? Por que ele chegou? Deus buscou ele, trouxe ele e fez essa promessa, porque Deus conhecia o coração dele. Tem outra ali, Abraão no palácio em chamas. Nesse outro midrash, Abraão observa um palácio em chamas e questiona sobre seu dono. Deus então revela que ele é quem cuida do mundo, mesmo que pareça caótico. Esse ensinamento nos convida a agir com justiça, buscando a cura das injustiças e a restauração da ordem divina. Deus nos chama para ser seus parceiros, promovendo um mundo onde o amor e a justiça prevaleçam, como dizem em Miqueias. Coloca ali Miqueias 6:8 para nós. E te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede a ti, senão que pratiques a justiça? Esse chamado de ser filhos de Abraão nos convoca a uma vida de transformação contínua e renovação de mente. Assim como Abraão, que buscava constantemente entender o propósito divino e refletir a verdade do eterno, nós somos chamados a crescer em conhecimento e sabedoria, mantendo a nossa mente alinhada com os valores do reino de Deus. Então, aqui esse outro momento que Abraão teve, e nós somos chamados para buscar isso, né? Essa justiça, esse conhecimento, a sabedoria na hora de tomar decisões, porque Deus, por isso que parece que o mundo está ao caos, né? Tem dias assim que parece que o mundo está desabando, mas Deus prevalece sobre tudo. Deus é maior. Nada acontece no mundo que Deus não tenha conhecimento. Só que a gente acha, não, a primeira pergunta quando acontece uma tragédia, aonde estava Deus nesse momento? Então, Deus está sempre no mesmo lugar. Por mais que pareça o caos, Deus está ali
cuidando de tudo. Nada foge da vontade dele. Algumas coisas acontecem na nossa vida e no mundo porque são decisões nossas, né? Porque a gente viu esses dias numa paraxá que diz, né, que nós tínhamos que escolher entre a bênção e a maldição. O livre-arbítrio que a gente aprendeu é assim, ó, o livre-arbítrio é isso. Tu tem o bem, tu tem a bênção. O livre-arbítrio te coloca no direito de escolher o mal. Então, quando a gente usa o livre-arbítrio, que a gente aprendeu, ele já nos coloca num nível de desobedecer a Deus, porque o livre-arbítrio é isso. Tu toma uma decisão errada e a bênção que Deus tem para nós, tu sai fora dessa bênção. Então, tu acaba escolhendo a maldição. Então, vem essas coisas, esse caos, essas tragédias, muitas vezes por opções, por decisões nossas, né? Abraão, o filósofo. Abraão não apenas obedeceu ao Eterno, mas também dedicou-se a refletir e compreender a sua verdade. Esse exemplo nos inspira a sempre renovar nosso entendimento, buscando a sabedoria divina para discernir o que é verdadeiro e justo. Ao transformar nossa mente, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como Paulo nos instruiu em Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filhos de Abraão. Agora, esse é um chamado urgente para cada um de nós. Uma restauração já. A nossa fé deve ser ativada, a nossa mente renovada, o nosso compromisso com a verdade inabalável. Abraão nos mostrou o caminho, e agora é a nossa vez de caminhar com ele, refletindo a nossa filiação em tudo o que fizermos. Então, isso, meu povo, isso, o povo de Deus. E agora é o nosso momento. Abraão foi um modelo, é um exemplo para nós, porque da geração dele veio Yeshua, Yeshua que veio nos restaurar, nos salvar, né? Porque nós estávamos perdidos, nós éramos um povo fora do propósito de Deus. E Jesus veio para nos colocar na presença de Deus, reconciliando com Ele. Então, esse modelo de Abraão, como a gente nunca foi ensinado desse modelo, dessa maneira, todo o contexto, tudo que levou isso aí, tudo que levou ele a ser escolhido, porque a gente já começa, eu já tinha ouvido alguns pastores ensinando, achando só os defeitos de Abraão. E a gente às vezes é assim, as pessoas tentam denegrir a imagem de alguém ali porque errou. Abraão tinha todo um histórico antes de chegar, antes de ser escolhido, porque se a gente vê, poucas pessoas são escolhidas para ensinar o evangelho de uma maneira diferenciada. Tem muita gente falando do evangelho, tem muita gente pregando, mas pregando o que não sabe. Mas a gente vê pastores, igrejas crescendo, ensinando o verdadeiro, a verdade. Por quê? Porque Deus escolheu eles, porque Deus conhece o coração, Deus conhece o nosso coração. Só que às vezes a gente é omisso, a gente é medroso e não cumpre os propósitos que Ele tem para nós. Abraão foi o pai da fé por causa dessa disposição quando ele foi chamado, ele seguiu os propósitos que o Senhor tinha para ele. E hoje nós somos uma nação, nós somos um povo, nós estamos aqui buscando esse conhecimento de Deus, nos aproximar de Deus por causa de uma decisão que ele tomou. Um homem normal, mas disposto a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então Abraão é o pai da fé, e nós, povo de Deus, que nem nós lemos ali assim: e agora, meu povo? E agora, povo de Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um diferencial na nossa sociedade hoje, ou nós vamos ficar omissos? Ficar esperando que alguém faça alguma coisa? Porque a gente é muito disso, né? A gente acha que o pastor tem que pregar. Eu sempre achei isso, e agora estou aqui tendo esse desafio, porque eu sempre achei que eu ia ficar sentado ali como vocês estão, e nunca me preocupei de vir aqui e ter que levar uma palavra. Eu sempre achei que alguém ia fazer isso, porque tinha pessoas capacitadas, e eu digo,
nunca me preocupei em querer estar aqui levando uma palavra, que eu achei que isso não ia acontecer comigo. Mas Deus está movendo algumas coisas e hoje eu estou aqui fazendo isso. Então cada um tem que fazer uma parte. Tem uma parte que nós temos que fazer. Qual que é? Eu não sei, eu nem perguntei para Deus qual é o propósito que Ele tem para mim, porque eu tenho medo. Aqui já está meio forte a pegada, né, de ter que trazer uma palavra, porque quando sobe aqui, muda tudo. Tipo assim, tu tem que levar uma palavra de fundamento. E outra coisa, tem que levar e falar do que tu vive. Isso que é o mais forte, a gente tem que falar do que a gente vive. Eu estou nesse processo buscando o conhecimento da palavra, o pastor ensina, eu leio algumas coisas. Claro que a gente trabalha eu trabalho como todo mundo trabalha, então às vezes tem que correr, tem que se puxar um pouco, mas por isso assim, ó, Deus tem propósito para cada um de nós. A gente fica quieto, a gente quer ficar escondidinho. Eu tentei ficar isso, tentei ficar escondido, mas Deus me colocou aqui. Creio que foi Ele que fez, né? Porque senão eu pegar o microfone assim, ó, não conseguia segurar o microfone. Graças a Deus, a Neuza me deu umas dicas assim muito fortes. A Neuza tem colaborado muito para isso. Isso é o diferencial. Por isso que Deus traz pessoas porque Deus tem um propósito para nós. Quando nós estivermos no propósito de Deus, Ele vai trazer as pessoas que a gente precisa para mudar isso, para fazer o que Ele quer. Então, esse momento, por isso que assim, ó, eu estou buscando fazer, creio que seja que Deus quer que eu faça, trazer essa palavra, fazer um diferencial na vida de vocês, na vida da minha família, porque uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar é a nossa família, é a base de tudo. A promessa para Abraão era família. Então, a base de tudo é a família, a nossa família. Então, nós temos que buscar isso. E Deus vai colocando pessoas específicas na nossa vida. Colocou na minha vida o pastor Agnaldo, e ele me insistiu muito, e hoje eu estou aqui, quando teve que está quebrando essa barreira de eu poder falar aqui, de estar com o microfone na mão, às vezes dá uma bugada, né? Mas a Neuza tem me ajudado nisso, e eu creio que assim, ela tem, por isso que assim, Deus capacita pessoas, cada um para uma coisa. Então, e vocês, cada um de vocês, cada um de nós, Deus capacitou para isso. Só que assim, ó, nós como igreja, como comunidade, como família, como sociedade, nós podemos transformar a nossa cidade, a nossa região. A gente sempre está reclamando que Giroá é isso, Giroá é aquilo, mas a Giroá é nossa, não tem outros. A Giroá é nossa. Abraão, ele mudou toda a história, né? A partir de Abraão, quando ele disse sim, Deus escolheu uma nação. Israel é a nação escolhida por Deus, porque um homem disse sim, eis-me aqui, e daí mas ele teve todo o processo, né? Porque eu estava vendo ali a gematria, né? Lechá, a gematria dela, a numeração, ela é 100. Abraão foi chamado com 75 anos, quando fez essa aliança, Deus fez essa aliança com ele, né? Quando que veio a geração? Quando que ele teve o primeiro filho? Com 100 anos. 99 ele fez a circuncisão, a aliança que consolidou o Israel como povo de Deus, e com 100 anos veio o filho. Então ele teve 25 anos de processo, fora toda essa estrutura que ele tinha, que a gente leu nessas midrash ali, fora outros que tem mais coisas. E ele fez isso, ele disse sim e saiu uma nação, e é uma nação forte, né? Porque assim, ó, a gente tem visto nas reportagens, claro que a mídia ela força muito, né? Mas o que ataca o Israel com bomba, com míssil, e não consegue atingir eles. Claro que quando eles facilitaram ali, houve aquela morte, aquela tragédia ali, mas eles estão sempre sendo atacados, e o povo mais rico do mundo, o povo mais rico do mundo hoje como nação é Israel. Se a gente vê as pessoas mais ricas que tem nos Estados Unidos, no próprio Brasil aqui, a maioria são judeu, porque ele é um povo escolhido, porque um homem disse sim, eis-me aqui, Senhor, e aceitou os propósitos que Deus tinha para ele. Amém? Então nós como povo, nós como homens, como pais, como sacerdotes, como empresários, nós temos que dizer sim a Deus.
e fazer o que Ele quer que a gente faça. Porque a partir dali nós vamos mudar nossas famílias, e quando nós mudar nossa família, nós mudamos a sociedade, e quando nós mudar a sociedade, nós mudamos o nosso município, a nossa cidade, e começa um processo, e nós vamos ter que acontecer. Tem momentos que Deus dá uma refrigerada, né? Mas se a gente não se disponibilizar a fazer, ninguém vai fazer por nós. O inimigo está ali o tempo todo, ele está o tempo todo tentando nos destruir, né? E esse relato ali da fornalha, Nimrod dizia: ou tu rejeita o teu Deus e adora os meus deuses, ou tu vai ser queimado. E ele aceitou ser queimado, mas graças a Deus, Deus tirou ele ileso. E a gente tem visto, tem ali em Daniel também acontece um fato parecido, porque quando Deus cuida dos seus, quando nós nos colocamos à disposição dele, nós somos cuidados e guardados por ele, porque o inimigo ele vem, ele vai tentar nos fritar, nos queimar, mas nós como homens de Deus, como nação, nós podemos ser esse povo, nós podemos transformar a nossa nação, o nosso município. Amém, povo? Mas nós temos que tomar uma decisão, amém? Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por tudo que o Senhor ministrou na nossa vida, que essa palavra entre na vida, no coração de cada pessoa que está aqui, que a família dela seja tocada e que haja uma transformação na nossa vida, nas nossas casas, na nossa cidade, Pai, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Tabernáculos Online. Assista palavras a qualquer momento através do aplicativo. Temas edificantes para o seu dia. Escolha entre as palavras disponíveis. E acesse nosso material de apoio. Baixe agora. 500 usuários já usando. Google Play e Apple Store. Tabernáculos Online, disponível na sua loja de aplicativos. Baixe o app.